Olá, hoje a gente vai mergulhar nos escritos de uma das figuras mais poderosas que já existiram, o imperador romano Marco Aurélio. E o interessante é que não estamos falando de leis ou discursos, mas sim do diário pessoal dele, pensamentos que ele escreveu só para si mesmo. E para começar, vamos direto com essa frase do próprio imperador. Pensa só, vindo de um homem cujo nome ecoa há quase 2000 anos, dizer isso é no mínimo curioso, né? É uma reflexão sobre a fama vinda, talvez, da pessoa mais famosa da sua época. Então, a pergunta que guia a nossa conversa é essa: como é que o governante do mundo conhecido, um homem com tanto poder, encontrava tempo para escrever um manual sobre como ser uma pessoa melhor? E o mais importante, por que essas ideias escritas há tanto tempo ainda parecem falar diretamente com a gente hoje? Para entender as meditações, a gente precisa primeiro entender o homem e as circunstâncias dele, porque ele não era um filósofo tranquilo numa torre de marfim. Era um comandante no meio do caos. A vida do Marco Aurélio foi intensa. Desde os 17 anos, ele já estava sendo preparado para governar o maior império do mundo. E o reinado dele não foi nada tranquilo, viu? Foi uma luta constante nas fronteiras, lidando com guerra, doenças, traições. Ele era, sem dúvida, um dos homens mais ocupados e estressados do planeta. E aqui está o ponto principal. Este livro, que hoje inspira tanta gente, era o diário pessoal dele. O título original era algo como Para si mesmo. Eram exercícios práticos, sabe? Lembretes para ele conseguir se manter são e justo enquanto o mundo ao redor parecia pegar fogo. Bom, a primeira grande ideia que a gente encontra nesses escritos é um pilar do estoicismo, a filosofia que ele praticava. E não tem a ver com reprimir emoções ou ser uma pessoa fria. A ideia é muito mais sobre entender o que a gente realmente pode controlar. A ideia central dos estoicos era basicamente dividir o mundo em duas caixinhas. Numa delas está tudo o que foge do nosso controle. O que as outras pessoas fazem, o que pensam da gente, a nossa saúde, o clima. Sofia por isso é inútil. Na outra caixinha está o nosso verdadeiro domínio, nossos pensamentos, nossas reações, nossas ações. É aqui que está todo o nosso poder. E o mais fascinante é ver como ele aplicava isso na prática. Todo dia de manhã, ele se preparava mentalmente para as pessoas difíceis que ele provavelmente ia encontrar. O objetivo não era ficar cínico, mas sim se lembrar de que as ações dessas pessoas estavam fora do controle dele. A única coisa que ele podia controlar era a própria reação, não se irritar e tratá-las com humanidade. A próxima ferramenta no kit mental dele é uma mudança de perspectiva. Quando os problemas parecem gigantes, a solução estoica é dar um zoom out. Mas um zoom out de proporções cósmicas. O Marco Aurélio nos lembra o tempo todo da nossa escala. Diante da imensidão do tempo, a nossa vida inteira, com todas as vitórias e derrotas, é só um breve instante. E ele vai além. O nosso planeta inteiro, o palco de todos os dramas da humanidade, é só um pontinho no meio do cosmos infinito. Essa visão de cima não é para a gente se sentir insignificante, não. É para nos libertar. De repente, os nossos problemas, medos e ansiedades, eles encolhem e voltam para o seu tamanho real. Essa citação resume bem a ideia da impermanência. Alexandre o Grande e o cocheiro dele, todos acabaram no mesmo lugar. Fama, riqueza, tudo passa. O que realmente fica é o agora, e o que a gente faz neste exato momento. Mas, atenção, o estoicismo não é sobre se isolar do mundo. Muito pelo contrário, é sobre encontrar o nosso lugar nele. A terceira grande lição é sobre o nosso propósito social. Para o Marco Aurélio, a nossa capacidade de raciocinar nos conecta. Somos todos parte de um único organismo, a humanidade. Nós nascemos para trabalhar juntos, não uns contra os outros. Por isso, agir para o bem da comunidade não é só um dever, é a nossa função natural. Essa metáfora talvez seja a mais poderosa do livro. A ideia é simples e muito profunda. O nosso bem-estar individual está totalmente ligado ao bem-estar do todo. O que prejudica a colmeia, mais cedo ou mais tarde, vai prejudicar a abelha. Servir aos outros, no fim das contas, é servir a si mesmo. E então, como é que a gente junta tudo isso? O Marco Aurélio não nos deixou uma teoria complexa. Ele nos deixou, na verdade, um kit de ferramentas para a vida testado sob a pressão absurda do poder e da guerra. Essa é a mentalidade estoica na sua forma mais pura. Os obstáculos não são barreiras, eles são combustível. A traição, a perda, a dificuldade, tudo isso pode ser usado para construir virtudes como paciência, resiliência, coragem. O obstáculo se torna o próprio caminho. Então, na prática, o resumo seria esse.
Todos os dias, a gente pode praticar 4 passos. Primeiro, examinar nossas reações automáticas, não agir no impulso. Segundo, lembrar que nosso tempo é limitado, para focar no que realmente importa. Terceiro, agir com um propósito social. E quarto, aceitar com calma aquilo que não pode ser mudado. As meditações nos deixam, no fim, com essa reflexão. Não é um livro para ser só lido, mas para ser vivido. É um desafio para a gente olhar as dificuldades não como um peso, mas como uma oportunidade. Então a pergunta que o imperador filósofo nos deixou é essa: que obstáculo no seu caminho pode se tornar o combustível para o seu fogo? Que desafio pode ser transformado em força?